Estamos de volta com a revista Superi. Hoje nós temos uma oportunidade para você aprimorar a língua portuguesa e também otimizar o seu tempo de leitura. Uma entrevista com a professora Kátia Degan. Bem-vinda, professora. Obrigada. Professora, começamos falando sobre interpretação de texto, que tem sido muito pedido em concursos públicos atualmente e tem sido um desafio para muitas pessoas. O que você me diz a respeito da interpretação de texto? É só identificar a ideia principal do texto ou o que o autor quer dizer? Interpretação sempre foi, de fato, mesmo assim, né? Um grande problema para as pessoas. Primeiro porque eu acho que as pessoas não têm muito hábito da leitura. E depois por conta do conhecimento mesmo que a gente vem adquirindo, vem tendo ao longo da vida da gente, né? E que é tudo acionado na hora de você fazer uma interpretação. Então é um problema. Mas, por outro lado, é uma questão também muito cobrada, como você disse, nos concursos, no Enem, nas provas em geral. Porque quando você demonstra que sabe interpretar bem um texto, a interpretação ela faz uma interrelação, né, uma interligação entre todos os conhecimentos que você adquiriu, ela demonstra o quanto você está atualizado, ela demonstra o domínio que você tem da língua portuguesa. Então, é de fato uma questão muito cobrada, é uma questão que as pessoas demonstram muita dificuldade, mas também, por outro lado, é uma questão que a gente percebe que tem técnicas especiais que, ao serem aplicadas, facilitam muito o nosso dia a dia, porque pode ser aplicado em qualquer situação, em qualquer leitura, em qualquer tamanho de texto, que vai ajudar bastante, vai facilitar bem, para você poder chegar ao contexto, a ideia que o autor quer, né, dentro dos limites e pistas ali que estão impostos pelo texto, porque você também não pode voar muito e muito além daquilo que está sendo pedido ali. Né? Geralmente, em grandes concursos, bem como essa semana nós tivemos uma prova do Estado, muitos professores reclamaram, né, do tamanho dos textos, apesar de que não foram professores de, por exemplo, da área de matemática que fizeram provas de outras áreas. Então, eles não têm aquele dia a dia o hábito da leitura, né? Sim. O tamanho do texto é um dificultador? Como otimizar o seu tempo para você render mais na interpretação? É interessante que essa não foi só, né? Esse bendito concurso do Estado não foi só um questionamento dos professores que não são da área de língua portuguesa. Os da língua portuguesa, o pessoal da pedagogia, que também tem mais acesso aos textos e tal, também foram pessoas que reclamaram bastante com relação aos tamanhos dos textos. Isso é um dificultador, sim, estava muito presente na prova, né? Eu vi a prova, e é um dificultador por quê? Porque você tem que trabalhar contra o tempo. Então, você tem um texto muito grande, às vezes uma questão com 2, 3 textos, que você tem que fazer a relação entre eles, né? De conteúdo entre eles, e depois também ainda chegar a uma resposta certa. Então, isso é uma dificuldade mesmo para quem não é da área e para quem é da área. Mas jeito tem. Né? Como eu disse para você, a gente tem técnicas, por exemplo, primeiro conhecer o tipo de texto com o qual você está trabalhando. Se é um gênero textual que faz parte do seu dia a dia, ou que você tem uma familiaridade maior com ele, ou domina, que na verdade a gente domina muitos dos gêneros que já circulam socialmente na nossa prática do dia a dia, então isso facilita bastante a nossa interpretação. Um professor de matemática, por exemplo, ele está muito familiarizado com uma tabela, com um gráfico, e isso quando aparece na prova, como apareceu, né, o professor de matemática vai ter mais facilidade de interpretar, por exemplo, que o professor de português, porque ele lê uma tabela de forma mais tranquila, né, porque faz parte É uma familiaridade, né? É uma Com aquele tipo de familiaridade texto. com o tipo de texto, que ajuda muito. Sobre o hábito da leitura hoje em dia, com o advento das redes sociais, né, muito presentes, é possível você usar as redes sociais a seu favor para aprimorar o seu hábito de leitura, mesmo com a rotina corrida, qual que é o segredo para otimizar a leitura? Sim, sim. As redes sociais, eu penso como professora que elas só contribuem, né, para a leitura, para a escrita, para facilitar o nosso acesso à informação, que há 10, 20 anos atrás a gente não tinha. Então, isso assim, traz muita informação hoje para o pessoal que está aí na escola, que está na faculdade, né? Então, facilita bastante. Agora, como otimizar essa nossa leitura, uma vez que a gente também tem acesso a uma quantidade muito grande da informação? Usando estratégias
como conhecer o tipo de texto, por exemplo, como a gente focar nas palavras que têm maior conteúdo, como substantivos. Ah, eu aprendi na escola o que era um substantivo. Não necessariamente eu preciso saber o que é um substantivo, mas eu sei que o substantivo é aquela palavra que tem um conceito mais consistente, é o que me passa uma ideia mais geral, né? Então, eu grifar no texto os substantivos, por exemplo, que eles vão me trazer a ideia geral daquele texto. Eu fazer uma relação do título com o primeiro parágrafo do texto, principalmente os textos dissertativos, argumentativos, que são textos que logo no primeiro, segundo parágrafo eles vão te trazer a tese, a ideia que vai ser defendida. O título do texto vai ter uma relação muito próxima com essa tese, né? Então, se eu já relaciono o título ao primeiro parágrafo, a essa tese, já me facilita aí a leitura de um parágrafo, porque também na nossa prática do dia a dia, a gente não faz decodificação de palavra por palavra que está presente no texto, de letra por letra que está presente no texto, né? A gente faz meio que uma leitura bem macro, inicialmente, para captar algumas informações, e isso faz parte daquele domínio do gênero textual, né, que a gente tem maior familiaridade. O professor da matemática, ao ler o gráfico, já pega as informações no geral que eu, professora de português, vou precisar ler mais cada palavra para poder entender a mesma coisa que o professor de matemática entende, né? Então, são alguns macetes, algumas dicas, algumas estratégias que a gente pode aplicar. Você, inclusive, trabalha com algumas dicas nas redes sociais, né? Às vezes a pessoa tem um tempinho livre entre uma pausa e outra, entre um turno de trabalho e outro, é o tempo ideal que ela pode estar pesquisando ali um pouquinho mais, né? Sim, e uma estratégia importante é a gente fazer a seleção, né? Eu hoje estou chegando nas redes sociais exatamente por perceber essa lacuna que existe no mercado, que tem muita gente trabalhando com língua portuguesa, mas a língua portuguesa é voltada para o normativo, para as normas da gramática. E que só isso não é o suficiente para me levar a uma interpretação do texto mais eficiente e eu entender o que o texto está querendo passar mesmo, né? Então, o meu objetivo chegando nas redes sociais é trabalhar com essas estratégias específicas. E para quem vai fazer uma leitura, como você perguntou, para otimizar, uma dica é a seleção. Né, a seleção da informação, a seleção da fonte, a seleção do texto, a seleção de quem está compartilhando. Isso tudo me ajuda a descartar o que é desnecessário na minha leitura do dia a dia sobre um assunto ou outro, né, e focar no que pode ser mais importante, o que pode me fornecer mais informação. Né? Então, chegando nas redes sociais agora é exatamente para poder treinar as pessoas para concurso, treinar para o Enem, treinar para redação, com estratégias aplicáveis a esses contextos todos, em vez de a gente ficar perdendo tempo, às vezes, com um conhecimento que a gente tem o conhecimento e não sabe como aplicá-lo, né? Ok, eu agradeço a participação da professora Kátia Degan. Obrigado, Kátia. Ok, obrigada a você. Esta edição fica por aqui. Um ótimo dia para você. Até amanhã.